A gente tem agenda para marcar compromisso do trabalho aqui, a minha, ó. Trouxe de novo a minha agenda. Compromisso do trabalho, da vida pessoal, estabelecer ali na agenda planos. Agora, que tal uma agenda para saber como anda o humor no dia, durante a semana, o mês e depois fazer as contas no ano, hein? Será que é possível? Sim. E qualquer um de nós pode fazer essa agenda que, digamos, controla as nossas emoções. E eu convidei a gestora em proposta, Tatiana Parreira, porque ela faz esse tipo de agenda de controle das emoções, Tatiana. Sim, Bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. E é possível a gente ter, porque a gente tem a agenda normal, tem gente que tem no celular, tem na minha agenda de papel. É possível mensurar as nossas emoções durante o dia, a semana? Na verdade, é a ideia de um diário, né? Exato. Mas hoje em dia nem todo mundo tem essa disposição para parar, escrever sobre o seu dia, sobre o que sentiu, né? Como é que foi e tal. Então, existem essas agendas e várias outras ferramentas para a gente acompanhar o nosso dia a dia em termos do que a gente está sentindo, de como a gente está se comportando, né? Das escolhas que a gente está fazendo, do efeito que isso causa nas nossas emoções. Você né? tem a sua agenda. Eu tenho Vou pedir a o minha. Rodriguinho aqui para poder... Ó, eu já marquei numa página aqui que fica mais fácil para as pessoas poderem ver. Ó, a minha tem um formatinho de mandala, né? Aqui é, na verdade, a explicação de como usar a agenda. Então, ela tem aqui um formatinho de mandala. E aí, a gente atribui uma cor para cada emoção. E aí, isso é livre. A pessoa pode estabelecer na vida dela o que fica mais fácil para ela acompanhar. Então, a raiva, alegria, tristeza, calma, ela pode se organizar como ficar mais tranquilo para ela. E aí, ao longo do dia, ela vai colorindo. Em cada dia da semana, ela colore, né? Aqui, no caso da minha, é uma mandala por mês, para poder colorir, até porque é uma agenda mais feminina. Então, para poder acompanhar, por exemplo, o ciclo da mulher, como ela fica, né, em cada um desses dias. E também podem existir símbolos que a pessoa vai escrevendo em relação ao que ela vivenciou naquele dia. Mais atividade física, menos atividade física, né, para ela poder acompanhar. Mas existem outras ferramentas também. Dá para a pessoa fazer isso de uma maneira bem mais simples. E isso não é só para o público feminino, né? Os homens também podem fazer. Para os homens também. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar uma folha de papel, dividir em quadradinhos, 365 quadradinhos, né? E colorir um quadradinho por dia, porque aí é muito mais rápido. Então, deixa a folha ali dentro de uma agenda no escritório, ou faz na própria agenda, né? Ou em casa, e escolhe as cores, né? Eu sugiro entre 6 e 8 no máximo, para também não ficar um monte de coisas. Senão não consegue acompanhar, a pessoa fica, mas o que eu estou sentindo mesmo hoje? Qual que eu vou escolher, né? Então, uma quantidade menor de emoções e ela escolhe uma cor para cada uma. E aí, no final do dia, colore com a cor que foi mais ativa, mais intensa. Se foi a raiva, se foi a alegria. Se foi a raiva, se foi a alegria, se foi um dia mais sereno, se foi um dia mais agitado. No final do ano, a gente tem um panorama, né, de como foi o nosso ano, de como o nosso ano nos tratou, digamos assim, ou como a gente tratou o ano. Exatamente, como a gente tratou o ano. E quais emoções você acha que a gente pode limitar nessa agenda de controle delas, né, das emoções? Por exemplo, raiva, tristeza, quais seriam as que você sugere? Raiva, tristeza, alegria, amorosidade e talvez assim a paz, a serenidade, algo que fica... que a pessoa também consiga medir aquilo que é mais comum, né? Aquilo que é do dia de, nossa, eu consegui ter uma semana muito serena, muito tranquila, né? Dentro da minha rotina, dentro daquilo que eu me programei. Porque às vezes a gente fica imaginando que uma vida muito legal é aquela cheia de agitação e etc. Nem sempre, não é assim para todo mundo. Verdade, verdade. E uma coisa interessante desse tipo de acompanhamento, né? De agenda, é que a gente também pode começar a perceber a nossa interpretação dos fatos depois que eles acontecem. Então, numa determinada semana, a pessoa está com muita raiva, né? E aí tá aquela semana toda colorida lá, com uma cor da raiva e tudo. Passa ali uns 3 meses, a pessoa olha e fala, gente, mas eu fiquei com tanta raiva, não era algo tão grande assim. Eu poderia ter lidado com isso, às vezes, de uma forma mais leve. E isso ajuda a gente a entender como a gente escolhe se sentir também diante dos acontecimentos da vida. Eu achei sensacional. Quando eu soube desse tipo de agenda para acompanhar as nossas emoções, eu achei interessante justamente por isso, porque é o panorama que você tem e você percebe onde você pode melhorar e onde você está gastando energia desnecessária. Exatamente. Não é? Exatamente. E uma coisa muito interessante da gente usar nesse processo é entender exatamente isso, assim, essa honestidade.
Porque aí a gente precisa de ter honestidade com a gente, né? Não é o mundo que está fazendo isso com a gente. A partir do momento que a gente sente alguma coisa, a gente pode escolher o que fazer com isso. Né? Então, assumir essa responsabilidade, olhar e falar, nossa, eu estou com essa emoção, eu estou sentindo isso, de onde isso vem? O que aconteceu? Meus pensamentos estão estimulando que tipo de emoção aqui em relação a essa situação que eu estou vivendo na minha vida? E a gente começa a perceber onde vale mais a pena, né? Dedicar a nossa energia, o nosso tempo, que é o nosso principal ativo, que é aquilo que a gente tem de verdade, né? E a gente pode começar a escolher as nossas emoções, né? E perceber, talvez a gente está morrendo de raiva o ano inteiro e não está sabendo. Quem não está sabendo, né? Tá triste, não está percebendo, está achando que está tudo bem e não está. E até para procurar ajuda também. Até para procurar ajuda. Então, assim, eu digo que é um trabalho, né? Simples, fácil de fazer, porque você faz 10 segundos ali, é só fim da tarde, um quadradinho para você colorir ali com a sua emoção. E no fim das contas, você consegue começar a se perceber melhor e a construir essa honestidade consigo. Eu separei, eu vou pedir para a Lohan Machado, eu separei 2 imagens dessa agenda. A Tatiana trouxe a dela aqui, mas a gente pode, como a Tatiana disse, fazer em casa. E eu acho que é uma dica. Não tá, Lohan, mas que pena. Mas é você fazer ali, né? Depois eu vou até pedir para você mostrar novamente, porque as pessoas tenham uma ideia. Aqui. Que você possa fazer em casa, para você selecionar, né? Aqui, tá vendo? Aqui ela é em estilo mandala, tá em branco, Meu né? é redondinho, tá em branco. Essa aqui já vem pronta, então tem as fases da lua, né? Tem todo um conteúdo bem feminino para as pessoas acompanharem. Mas você pode fazer numa folha, separa uma folha, faz os quadradinhos assim, em uma folha é suficiente. Para 365 quadradinhos é muito. Não, não é não. Em uma folha a gente faz, coloca os meses, coloca 30 dias aqui, né? Ou 31, e os meses. E aí faz uma tabelinha e colore um quadradinho por dia com as suas emoções, com aquilo que você estabeleceu na sua legenda, né? No seu dia. No seu dia. E a minha tem aqui várias emoções, ó. Deixa eu mostrar aqui. O meu marcador. Aqui. E como eu sou mulher e acompanho a minha numa agenda mais feminina, tem até o ciclo para a gente acompanhar o ciclo menstrual, né? Raiva, amorosidade, paz e tudo mais. Isso é muito legal. Isso você falou do diário. Esse aqui eu vou fazer. Mesmo que já estejamos no dia 22 de janeiro, mas eu vou fazer. Sabe? Nem que seja para começar fevereiro, eu faço um resumão de janeiro. Isso. Mas, a Lohan me falou que as imagens já estão ali. Posso mostrar agora, Lohan, para depois passar para o próximo assunto com a... Tá bom. Enquanto isso, o diário. Eu sei que todo mundo está ocupado demais, mas o diário das emoções também seria uma alternativa para a gente se perceber? Sim, é fundamental, na verdade. Eu coloro ali o meu dia e escrevo um parágrafo, ou uma frase, ou a palavra principal que veio naquele dia para mim, daquilo que está difícil, ou daquilo que está muito gostoso, né? De um dia que está mais alegre, para a gente começar a entender que nós podemos olhar para as nossas emoções e nós podemos escolher o que vamos fazer com elas. Né? A gente pode sentir. O que normalmente acontece? Estou com raiva, não posso sentir raiva porque essa é uma emoção feia. Não, gente, a gente sente as coisas e a gente precisa lidar com elas, né? Nós somos humanos e nós sentimos todas elas. Então, a gente assumir que sente é o primeiro passo para a gente ter condições de entender de onde vem essa emoção e o que a gente pode fazer com ela. Eu ontem ouvi essa frase assim, sabe? Porque a gente às vezes não tem coragem de olhar para o que a gente está sentindo e é importante, né? Às vezes até pelo medo de aquilo ser muito maior do que o que é. Então, nossa, eu não vou nem prestar atenção. Por exemplo, terminou um relacionamento, ou saiu do emprego, era um emprego que eu gostava muito e tal, né? E a pessoa fala, não, tô ótima, não vou sofrer, vou... Né? E lota a agenda de afazeres e não lida com aquela emoção. E aquilo, às vezes, vai manifestar de um outro jeito lá na frente. Às vezes, a pessoa pode adoecer. Ou, às vezes, ela não vai conseguir se conectar com uma outra pessoa, com um outro emprego, com outro projeto por medo. E se a gente sentar e sentir, perceber, nossa... Porque como é muito pessoal, a gente pode ter essa honestidade ali para entrar em contato com o que a gente está sentindo. Tão bom, né? Tirar esse tempo para a gente. Vamos prestar atenção nas imagens, como eu disse para você, que eu separei a agenda... Ali está a agenda em pixels, né? O ano em pixels, é uma imagem americana, tá vendo como eles fizeram? Eles fizeram ali, no caso, a semana, né, do mês de, vamos supor, do mês de janeiro. E vai colorindo, você delimita, é o que você falou pra gente, as cores das emoções, da raiva, da alegria, da tristeza, da ansiedade, da paz, e vai marcando. E dá um panorama certinho, né? Olha lá.
né? Você pode mesmo fazer em casa. Sim, é super simples e é fácil, né, de imprimir uma folha assim, ou até fazer à mão. A pessoa vai colorindo e ela vai tendo um panorama das emoções dela ao longo do ano, de como ela se sentiu. E o mais interessante é observar o que estimulou essas sensações, esses sentimentos, essas emoções a partir das vivências dela ao longo do ano. Até pra gente se conhecer, nossa, o que faz mais sentido pra mim, onde eu me sinto melhor, em quais contextos eu me sinto mais confortável, mais em paz, em quais contextos eu fico com mais raiva, pra gente escolher uma vida que faça mais sentido pra gente. Ou vida que faça mais sentido e que a gente possa encontrar o nosso propósito. Exatamente. Né? Essa é a Tatiana Parreira, gestora em propósitos, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Tatiana, obrigada, viu? Eu que agradeço. Depois me conta do seu ano com a sua agenda e eu te Pode conto da deixar. minha. Boa semana, Boa tá? semana.